a gravar a nossa reunião. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesse momento difícil que a gente está passando, né? Mas, por outro lado, as nossas atividades continuam, né? A gente continua aqui, prezando pelo desenvolvimento dos nossos estudantes, zelando pela pesquisa, pela pós-graduação, pela graduação e todos os nossos afazeres. Boa noite, Ana Lívia, tudo bem? Bom, primeiramente, gente, gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial aqui para a professora Juliana Bonfante, e que está aqui conosco essa noite, em nome da Diretoria de Projetos e Educação Continuada, representando aqui a nossa reitoria também. Agradecer também imensamente à professora Michele, que está aqui com a gente também, que ela também faz parte do núcleo de pesquisa Unifiob, juntamente comigo, dentro da diretoria, e também nos auxilia em todos os processos dentro da diretoria, e projetos também. Agradecer a todos os professores e estudantes que estão aqui, apaixonados por pesquisa, assim como eu, né, e muitas outras pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de desenvolver uma pesquisa durante a sua graduação, mas que sempre desejaram e às vezes precisam de algumas informações ou apenas entender que a pesquisa não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo pode fazer uma boa pesquisa, ter bons resultados e trazer isso para o seu desenvolvimento, né? Trazer isso para o seu desenvolvimento pessoal, até para a sua vida pessoal. Então, eu fico muito emocionada sempre que eu falo de pesquisa, porque eu sou suspeita, eu gosto demais de ser pesquisadora e docente. Então, muito obrigada a todos aqui. Eu queria só deixar alguns recadinhos antes da gente começar, professora Juliana, que eu vou pedir que todos coloquem as perguntas, né, e aqui no chat, que a gente vai pegando e anotando as perguntas, e no final a gente abre para depois esclarecer as dúvidas, tá bom? E mais um esclarecimento a todos, nós vamos gravar, né, essa nossa apresentação, essa nossa palestra de hoje com a professora Juliana Bonfante, e o link dessa gravação nós vamos mandar para o YouTube institucional do Unifiob, e vai ficar disponível para todos assistirem, e assim também os professores poderão ter acesso e levar para os seus orientados e seus estudantes que desejem futuramente fazer uma pesquisa. Tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Flávia, sou diretora de projetos aqui da instituição, fui durante muitos anos coordenadora do curso de Medicina Veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária, que é a minha formação de origem. Então, hoje é um tema muito interessante que nós vamos abordar. Professora Juliana Bonfante também é médica veterinária, ela é coordenadora da CEUA aqui da Unifiob, né, e a gente tem um orgulho imenso de ter uma CEUA institucional, né, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, eu vou deixar a palavra com a professora Juliana Bonfante, se ela quiser se apresentar também para os alunos, fique à vontade, viu, professora? E que vocês tenham uma excelente noite aqui, com companhias maravilhosas, e aproveitem muito. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Ana. Bom, pessoal, então, primeiramente, obviamente, né, eu gostaria de agradecer a professora Ana Flávia, para mim sempre professora Ana Flávia, né, porque, como ela disse, ela foi professora do curso de Medicina Veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária, inclusive enquanto eu estava na graduação, né, Ana? Estava aí te dando trabalho. Então, queria agradecer demais a você, Ana, pelo convite, agradecer a Michele também, e assim, parabenizar também um incentivo à pesquisa, né? Que, como você mesmo disse, não é um bicho de 7 cabeças, é algo que a gente deve incentivar aos nossos alunos, que a gente deve mostrar para eles como fazer, o que fazer, né? E muitas vezes eles ficam mesmo perdidos, e acho interessantíssimo a gente ter esse incentivo, desmistificar algumas coisas, né? Isso é muito importante para eles. Eu estou vendo algumas carinhas conhecidas aí, a galerinha da veterinária, e mesmo quem não é da veterinária, né, que vá fazer um projeto,
é super necessário esse tipo de informação. Então, parabéns a vocês aí pelo incentivo e muito obrigado por ter me convidado para falar sobre um órgão da nossa instituição, né, um comitê da nossa instituição que muitas vezes ele é desconhecido, né? Às vezes fica tão longe, eu vou fazer um protocolo, tem que passar pela CEUA, mas o que é a CEUA, né? Então, muito obrigado por me dar um tempinho aí para falar sobre a gente, sobre o que a gente está fazendo, sobre como a gente trabalha, explicar um pouquinho de onde a gente veio, tá bom? Pessoal, então isso vai ser uma conversa muito dinâmica, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí no chat, eu consigo acompanhar o chat enquanto eu estou apresentando, então se tiver alguma coisa aí que dê para encaixar já logo no que eu estou falando, se não tiver problema para vocês, para mim eu posso ir fazendo dessa forma também, tá? Eu deixei de uma forma bem tranquila, lógico que eu vou falar um pouco de história também, mas espero que fique bem claro aí o que é essa CEUA. Bom, pessoal, então, como a Ana falou, né, o meu nome é Juliana Bonfante, para quem não me conhece, sou médica veterinária anestesista, trabalho no Hospital Veterinário da Unifeob desde 2016, fui graduada, né, sou graduada pela Unifeob, depois eu comecei o aprimoramento em anestesiologia também pela Unifeob, lá pelo hospital, sou pós-graduada pela Faculdade Qualitas em anestesiologia, né, e desde o segundo semestre de 2017, eu trabalho também como coordenadora da CEUA da Unifeob. Então, desde 2017 aí que estou envolvida com a comissão de ética. Bom, a comissão de ética, então, a CEUA, o nome é Comissão de Ética no Uso de Animais, a gente fala CEUA, 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 às vezes a gente nem percebe que pode ser que alguém não conheça, mas o nome completo é no Comissão de Ética no Uso de Animais, e ela é uma pontinha do iceberg aí, para a experimentação em animais, para o uso de animais em aulas práticas, né? Eu não sei se vocês sabem, né, adiantando já um pouco o assunto, mas toda e qualquer aula prática que aconteça dentro do hospital veterinário, por conta do curso de medicina veterinária, deve passar, né, essa aula deve, antes de acontecer, ela passa pelo julgamento aí da comissão de ética. Então, é importante que qualquer prática que a gente for utilizar animal, é só para demonstrar alguma coisa, ele só vai estar lá dentro do tronco, não tem problema. A gente precisa que essa aula gere um protocolo e que esse protocolo seja submetido à comissão de ética, tá bom? Bom, pessoal, eu coloquei algumas frases aqui para vocês que foram faladas há certo tempo já, mas a escolha real, né, sobre vida ou morte, na escolha real, não recai sobre o interesse entre duas vidas, entre homem e animal, mas sim no interesse entre a boa e má ciência. Eu acho que essa frase, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque muitas vezes, quando a gente não entende muito do assunto, a gente vai pensar, nossa, mas a ciência briga com as sociedades protetoras dos animais há muito tempo, realmente, né? Mas aonde que estão os gargalos, né? Como a gente vai fazer para não haver mais essa briga, para ser feito, né, para a ciência ser realizada de uma forma respeitosa, uma forma ética, protegendo os nossos animais, né? Isso tudo vai acontecer perante, né, uma lei, hoje em dia aqui no Brasil, perante a CEUA. A CEUA é uma ferramenta, então, para auxiliar que essa boa ciência aconteça, tá? Então, a gente tem sempre que prezar pela boa ciência, prezar pelo respeito aos nossos animais, né? Bom, antes da gente falar um pouco sobre o cenário atual, eu coloquei um pouco de história aqui para vocês, né? Bem pouquinho, tá? Bem brevemente, mas vai servir para a gente avaliar, entender o cenário que a gente vive hoje, né? O que a gente está vivendo hoje em termos de experimentação e ética no uso de animais. Bom, vocês já pararam assim para pensar qual foi a contribuição dos animais para a humanidade até hoje? Em termos aí de avanço tecnológico mesmo, de avanço na medicina, né? O quanto que esses animais já ajudaram a humanidade até hoje? Essa é uma contribuição imensurável, né? Desde muito tempo atrás até hoje é uma contribuição que não dá para a gente colocar em um número.
de tão importante que isso foi, né? Que isso é até hoje, né? Bom, hoje em dia, esse tipo de pensamento, né? Nossa, quanto que os animais nos ajudaram, parece um pensamento até natural, né? Se a gente for pensar o quanto que esse tema é atual, é natural a gente parar para pensar e lembrar de coisas que já aconteceram, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, por exemplo, compreensão de anatomia, compreensão da circulação sanguínea, só foi entendido isso com dissecações, né? Produção de soro antiofídico, soro antitetânico, soro antirrábico, todos os soros que vocês imaginarem, a gente deve aos animais, né? A possibilidade de fazer um clone, o isolamento da insulina. Imagina para uma pessoa que é diabética, o tanto que o isolamento da insulina foi importante, isso aconteceu devido ao uso de animais. Então, assim, essa ideia de quanto que os animais são importantes para a gente e sempre foram, hoje em dia está muito atual, né? Está na boca de todo mundo, Sociedade Protetora dos Animais para todos os lados. Mas será que isso foi sempre assim, né? Será que sempre existiu esse pensamento? Então, lá, o primeiro, né, os primeiros relatos sobre o uso de animais em experimentos apareceram no ano 500 antes de Cristo. E a nossa lei, que hoje é vigente, começou em 2008. Então, imagina quanta coisa aconteceu desde 2008 até hoje, né? Imagina o quanto que aconteceu de técnicas indevidas até essa lei aparecer, né? E aqui eu trago até, não sei se vocês já leram sobre, né? Mas a gente, obviamente, pensa muito nos animais, a SEU é voltada para os animais, mas os experimentos aconteciam muitas vezes em humanos, e não era nada. Lógico, muitas coisas eram por baixo dos panos, mas muitas coisas não eram, as pessoas sabiam que essas coisas aconteciam, né? Então, testes em humanos lá atrás aconteceram, sim, de uma forma desenfreada também, né? Então, tanto os animais quanto os próprios seres humanos sempre sofreram, né, no uso desses experimentos. E é por isso que até hoje, quando a gente fala que vai usar um animal em um experimento, se for uma pessoa leiga, que desconhece como que essas coisas acontecem hoje, a tendência é aquela olhar de uma forma diferente, né? Não gostar muito, a ser contra, sem ao menos entender os processos, né? Então, tudo isso se deve a algo que já aconteceu há muito tempo atrás, que marcou a nossa sociedade, né? Então, a gente tem que pensar que muito se evoluiu, né? Mas que muita coisa cruel já aconteceu, né? Temos que ser realistas nesse sentido. Tanto é que lá no século XVII, eles falam, né, eles chamavam de o auge da experimentação animal. Olha só, esse filósofo aí, o Descartes, ele considerou, né, que os animais eram seres desprovidos de espírito e que eles eram incapazes de sentir dor. Então, não era considerado que um animal sofresse, que ele sentisse, né? Os animais, eles eram máquinas, né? Eles serviam, eles eram vistos como máquinas, e a existência dos animais acontecia único e exclusivamente para sanar os objetivos, né? O que os humanos precisassem, né? Então, os animais existiam para nós, para a gente utilizar da forma que a gente queria. Isso lá em 1900, lá no século 17, 1600 e tanto. Então, eu coloquei essa informação já para a gente começar a avaliar, né? Nossa, se um filósofo, que são pessoas que estudam muito, considerou isso, imagina as pessoas que não estudavam, as pessoas que seguiam essa filosofia, o quanto que esses animais devem ter sofrido lá naquela época, né? Então, hoje em dia, até é um momento espetacular para estar vivo, né? Não agora por conta da pandemia, tudo bem, mas a gente vive em uma época onde teve muito avanço nesse sentido, muito avanço ético, né? Muito avanço quanto ao respeito dos animais. E nós, né? Falo por mim agora, como médica veterinária, é justamente isso
que toca a nossa vida, né? Nós, como médicos veterinários, eu como médica veterinária, acima de qualquer interesse científico, deve existir um respeito aos animais, é isso que a gente preza, e é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos. Nós temos na instituição uma fazenda escola, onde a gente tem cavalos, a gente tem vaca, né? E a gente sempre tenta passar para os alunos o respeito que eles devem ter por esses animais, que eles estão lá para ensiná-los, né? E assim, tentar ao máximo evitar estresse, evitar manipulações dolorosas, né? A gente tem que fazer tudo de uma forma que os deixem confortáveis, sempre pensando em bem-estar. Mais para frente na apresentação, eu coloquei para vocês aí, caso vocês não conheçam, mas a título de relembrar para quem conhece, né? Aquelas 5 liberdades que a gente sempre fala aí quanto ao bem-estar animal, que nunca vai sair de moda conhecer essas 5 liberdades. E é importante que todo e qualquer experimento científico e aula prática cuide dessas 5 liberdades. Por isso que quando a gente está numa aula prática, a gente pede silêncio se o animal não estiver anestesiado, a gente pede para evitar brincadeira, porque a gente está diante de um ser que está nos ajudando a crescer de alguma forma e esse ser merece respeito, né? Então, sempre partindo daí. Bom, lá em 1789 veio Jeremy Bentham e ele contrapôs a teoria do Descartes, né, essa teoria de que os animais não sentiam dor, que eram desprovidos de espírito. Você vê quanto tempo demorou, né? Aqui a gente está no século XVIII, né? 1789, a gente está no século XVIII. Eu falei que esse filósofo aí, o Descartes, estava lá em 1600, né? Então, olha quanto tempo demorou para que a gente parasse para pensar que não, a gente não deve pensar dessa forma. Os animais sentem sim, são seres como nós. Eles são irracionais, eles não conversam. Eu já falo logo que não conversam, porque também é algo que eu costumo falar para os alunos, que não dá para a gente falar que o animal não fala com a gente. Ele fala por outras vias, né? A gente faz... se a gente fizer um bom exame físico, a gente vai ver que o animal está falando com a gente, sem a gente perceber. Então, ele não conversa, mas ele fala com a gente. Bom, lá em 1789, então, esse Jeremy aí, ele contrapôs, né, a teoria. Então, ele diz que não, eles sentem sim. E nessa época, começou a aparecer aí as sociedades protetoras dos animais e tudo mais. Ainda está muito recente, 1789 ainda é muito lá atrás, né? Aliás, é muito antigo. Mas já nessa época começou a aparecer esse tipo de conversa, né? Eles sentem sim, vamos fazer uma sociedade protetora dos animais. Gente, importante, o Brasil... Né, no Brasil, isso demorou um pouquinho para acontecer, demorou um pouquinho mais para o Brasil se atentar e criar uma legislação quanto a isso, mas o importante é que criou, tá? Mas a gente foi meio atrasado aí. Bom, lá em 1979 houve uma lei, existiu uma lei, só que era uma lei muito simples, ela não chega nem aos pés do que é a Lei Arouca. Era uma lei muito simples, mas ela já existia, lá em 1979. A partir disso, a gente caminhando aí, sempre pensando em bem-estar, foi finalmente aí assinada a Lei Arouca lá em 2008. E essa Lei Arouca é a lei que hoje em dia está em vigência, é a lei que a CEUA vai seguir. Aliás, a CEUA apareceu por conta dessa lei, já vou falar para vocês, mas a partir disso, a coisa mudou para a gente também. A gente teve que se adequar a várias regras, se adequar na questão da criação desses animais em laboratório, da criação desses animais em instituições, né? Uma coisa interessante da gente falar, agora falando sobre a Unifeob, a Ana tá aí, ela pode até me ajudar com algum comentário, mas que mesmo antes da lei, né, lá em 2008, a Unifeob já tinha uma comissão de ética voltada para experimentos, né? Então, isso é algo que a Unifeob já faz há bastante tempo. Mesmo antes da lei, a gente já tinha aí um comitêzinho que não era regido pelo Ministério, como é a CEUA, mas mesmo assim já fazia aí as considerações sobre ética no uso de animais, tá? Isso é uma coisa muito legal e não é algo que a gente vê em qualquer instituição, tá? Bom, quando a Lei Arouca apareceu, lá em 2008, ainda assim, na verdade, ainda assim não, né? Até hoje é isso.
há bastante protestos que vem, né, da Sociedade Protetora dos Animais. Porque o que a Sociedade Protetora dos Animais gostaria? Que não existisse mais experimentos que utilizassem animais. Né? Ela não queria que tivesse uma lei que regesse, uma lei que fiscalizasse. Na verdade, ela queria que não existisse, em hipótese nenhuma. Só que, infelizmente, infelizmente, não sei, né? A gente ainda depende de animais para vários tipos de avanços tecnológicos, né? Vários tipos de avanços. Ô, Igor, na verdade, o que a gente pode falar, ó, pessoal, o Igor perguntou, quais os fatores você acha que influenciaram, né, nessa demora para a lei aqui no Brasil? Na verdade, no Brasil, desde os primórdios, tudo sempre demorou muito para acontecer, né? Então, assim, eu creio que não tenha um motivo que influenciou, tá? Mas eu atribuo isso a até fatores sociais do Brasil, que o brasileiro, vocês sabem, que às vezes demora mesmo na tomada de decisão. Então, eu não creio que tenha um fator que realmente, não, foi por isso que aqui não apareceu, tá? Eu não atribuiria isso a nada, só pelo fato de ser o Brasil mesmo, certo? Bom, então, pessoal, para a gente zerar a pesquisa com animais, ainda não há essa possibilidade, né? Mas o que a gente fez e o que tem sido feito é zelar por bons experimentos onde a metodologia seja voltada para bem-estar, né? E onde as justificativas, né, dos projetos permitam que esse projeto seja executado, né? Então, a gente precisa de uma boa justificativa. Não pode ser, eu só vou fazer isso aqui porque sim. Não, a gente tem que descrever boas justificativas. Senão, esse projeto provavelmente não vai ser aprovado. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como que é feita essa avaliação, essa mensuração. Será que esse passa? Será que esse não passa? Tá? Então, é importante a gente falar que, por mais que a gente não consiga zerar pesquisas utilizando animais, devido ao tanto que isso é importante para a humanidade, a gente já tem condições de diminuir muito a utilização de animais, principalmente pensando aí em algumas aulas práticas, pensando em tudo que a tecnologia, né, nos fornece hoje em dia, a gente tem condições de diminuir o uso sim, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da lei, então, para vocês entenderem o que aconteceu. Então, lá em 2018, através da lei, criou-se, né, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA. Então, o CONSEA está lá em cima, né? É lógico, ele responde ao Ministério, já vou falar disso também, mas para que vai servir o CONSEA? O CONSEA, esse conselho, né, ele vai formular e fiscalizar o cumprimento de utilização humanitária dos animais. Então, através do CONSEA, ele consegue avaliar, né, se a utilização dos animais tem sido humanitária ou não. E já falo para vocês que o maior desafio do CONSEA é realmente a fiscalização. Eles têm essa dificuldade de fiscalização, isso está descrito em N locais. Por que eles têm essa dificuldade? Pela quantidade, né, de CEUAs que existe, pela quantidade de estudos que existem, então eles têm uma dificuldade de ir lá e fiscalizar ponto a ponto. Porém, né, para eles não terem que fiscalizar ponto a ponto, por isso que foi criado a CEUA, né? A CEUA vai fazer isso por eles, é um trabalho de formiguinha. Vamos imaginar, a CEUA, né, essa comissão de ética no uso de animais, ela é da instituição. Então, cada instituição de ensino superior, por exemplo, que utilize animais em pesquisa, que utilize animais em aulas práticas, obrigatoriamente, depois da lei, precisou criar uma comissão de ética. Então, o que vai acontecer? Por isso que é um trabalho de formiguinha. Cada instituição de ensino superior que usa animais tem que ter a sua CEUA. A CEUA responde para o CONSEA. Então, as CEUAs, elas têm que se organizar e têm que garantir que esses experimentos estejam sendo feitos a partir de regras
aliás, de ética animal, de respeito aos animais, de bem-estar animal. Então, é um trabalhinho aí de formiguinha, a gente, como SEUA, responde ao CONSEA, e assim que a gente consegue garantir que os experimentos estão sendo feitos de maneira correta, tá? Bom, o CONSEA também credencia as instituições. Então, para a nossa SEUA ser uma SEUA que funciona, né? Para ser uma SEUA que é considerada, né, que anda dentro dessa lei, a gente precisa de um credenciamento. Esse credenciamento é feito a partir de nomeação dos membros, eu já vou falar disso também, é feito a partir de um responsável técnico, a gente precisa ter um responsável técnico médico veterinário quando a gente tem animais em laboratório, animais em fazenda, animais no hospital. A gente precisa estar cumprindo todos os requisitos que a lei demanda para conseguir esse credenciamento. Esse credenciamento tem validade de 5 anos, então a cada 5 anos a gente tem que renovar tudo, mostrar que está tudo funcionando, e aí eles devolvem para a gente o credenciamento, tá bom? O nosso credenciamento da Unifeob foi renovado em 2019, em 2024, mais ou menos, a gente vai ter que refazer, tá bom? Então, a Unifeob possui esse credenciamento, possui o número, andamos nas conformidades aí. Bom, então aí, através da lei, toda instituição precisava ter uma SEUA, uma comissão de ética no uso de animais. O que essa SEUA aí faz, né? O que a gente faz, então? Ela é regida pela lei, obviamente, e deve ser composta por médicos veterinários, biólogos, pesquisadores, pelo menos um membro de sociedade protetora dos animais, isso eu já vou falar, é importante, e essa SEUA vai avaliar todo e qualquer experimento ou toda e qualquer aula prática que envolva a utilização de animais. Então, a SEUA vai falar que, beleza, esse experimento aqui, a justificativa tá ok e o resto tá tudo andando pensando em bem-estar, ou vai falar, não, esse aqui não, nós não vamos passar. Eu já vou mostrar para vocês alguns pontos, não são todos, tá, pessoal? Mas eu coloquei alguns pontos que a gente leva em consideração. Tá? Então, tudo que tiver envolvimento de animais, importante falar que aqui a gente está falando de animais vivos, tá, pessoal? Então, tudo que tiver a utilização de animais vivos deve ter um protocolo, e esse protocolo deve ser submetido à SEUA daquela instituição, certo? Bom, existem os cargos que são obrigatórios, então, para conseguir aquele credenciamento, se a gente não tiver cadastrado pelo menos esses cargos que estão aqui, e aliás, não tem um número, preciso de 3, não, é no mínimo um de cada um desses que eu estou falando para vocês aqui, mas existem SEUs que tem muito veterinário, muito biólogo, muito pesquisador, tudo isso vai depender da quantidade de projetos que aquela SEUA recebe, que aquela SEUA pondera aí por mês, por ano, então talvez precise de mais gente, mas tem que ter pelo menos coordenador, né, o coordenador aí não é exigido uma formação técnica de veterinário ou biólogo, mas precisa ser um coordenador, um médico veterinário suplente, um biólogo suplente, um pesquisador, que pode ser de qualquer área, né? E eu acho que, na minha humilde opinião, o que faz total diferença é que um membro deve ser da Sociedade Protetora dos Animais, deve ser de alguma Sociedade Protetora dos Animais, legalmente registrada também. Por que eu acho que isso faz tanta diferença? Porque, pessoal, é uma pessoa leiga. Tá? O membro da Sociedade Protetora dos Animais, ele não precisa ser veterinário, ele não precisa ser pesquisador, ele não precisa ser biólogo, ele pode ser de qualquer área, né? Ele não precisa ter nem formação de ensino superior, tá? Ele nem precisa ser graduado. E isso faz total diferença, porque senão tudo seria poderia ser, né? Muito tendencioso, né? Eu estou aqui entre vários pesquisadores, quero fazer uma pesquisa, é muito mais fácil que eles aprovem, né? Mas não, a gente tem um membro de Sociedade Protetora dos Animais e ele também vai ajudar a ponderar. Uma coisa muito legal de falar, algo que talvez faça diferença aí, pensando em bem-estar, pensando em animais, é que pelo menos na nossa SEUA, isso eu falo pela Unifeob,
a votação para um projeto passar deve ser unânime, tá? Então, todo mundo tem o mesmo peso, a assinatura de todo mundo tem o mesmo peso. Então, se o membro responsável aí pela Sociedade Protetora dos Animais achar que a justificativa não compensou, ele não entendeu o projeto, ele acha que aquele animal, geralmente é isso, tá, pessoal? Ele acha que aquele animal vai estar sofrendo, ele não vai aprovar. E se ele não aprova, aquele projeto não passa. E deve ser assim, né? Porque senão qual é o sentido de a gente ter um membro da Sociedade Protetora dos Animais, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar quando as pessoas vêm me perguntar sobre como preencher um projeto é que a gente tem que pensar que o projeto ainda não é, o protocolo não é um trabalho científico. Ele deve ser descrito com uma linguagem objetiva, uma linguagem que uma pessoa que não tem a formação técnica, que a pessoa que está preenchendo esse projeto, possa entender. Porque se ficarem dúvidas no preenchimento, se ficar dúvidas sobre protocolo, sobre materiais e métodos, a chance desse parecer ser desfavorável é grande. Tá? Então, para todo mundo que vem me perguntar, Ju, como que eu devo preencher esse protocolo? Sempre falo, tem que ser objetivo e tem que ter uma justificativa que convença, né? Que a gente entenda que realmente aquele projeto ele é necessário, ele vai trazer algum conhecimento, algum ganho aí para a sociedade, tá? Então, não pode ser apenas um teste. Se for apenas um teste, eu quero testar duas coisas. Não, a probabilidade de não passar é alta, tá bom? E é assim que a gente garante o bem-estar para esses animais, né? Vamos pensar que a gente está falando de vidas aqui, né? A gente está falando de seres, né? Que tem espírito, sim. Não é o que o Descartes falou lá. Então, é muito importante. Por isso que é um divisor de águas, né? Dessa lei, né? Porque daí todo mundo que usa animal teve que criar uma comissão de ética. E essa comissão de ética vai ter um membro da Sociedade Protetora dos Animais. Então, é um divisor de águas mesmo, né? Eu preciso. Primeiro, se for um projeto sem muito sentido, sem uma justificativa que convence, ele não vai passar. Se for um projeto que não vai estar olhando para bem-estar, para dor, ele não vai passar. Então, por isso, essa lei de 2008 é realmente um divisor de águas, porque ela obriga as instituições de ensino superior que trabalham com animais fazerem uma CEUA, né? E lembrar, né, que as pessoas que compõem a CEUA, elas têm que pensar que elas estão assinando aquele projeto. Então, se qualquer fiscalização acontecer, é o nosso nome que está lá. Então, por isso que isso tem que ser feito com muita cautela. E a gente tem que dar o devido valor a esse protocolo aí, quando a gente estiver preenchendo, tá bom? Por isso que tem uma parte lá do protocolo, eu não coloquei detalhado aqui o protocolo, que eu creio que seja uma conversa aí para uma palestra só disso, né? Uma conversa só de preenchimento de protocolo, mas tem uma parte lá que pergunta a experiência de quem está fazendo o projeto, né? Quanto tempo faz que ele é veterinário, ou biólogo, ou pesquisador? Quanto tempo faz que ele mexe com isso que ele vai fazer? Então, tudo isso é levado em consideração, né? Eu vou falar mais alguns pontos aqui, mas tudo é levado em consideração. Bom, coloquei aqui para vocês, a título de curiosidade, aí para vocês saberem quem hoje faz parte da CEUA da Unifeob, né? Então, eu estou como coordenadora, a gente tem a professora Lenita, que também é do curso de Medicina Veterinária, o professor Eduardo Rashbach, que é anestesista também e professor do curso de Medicina Veterinária, a Celina, que além de professora de anatomista, ela também ela poderia estar cadastrada, aliás, ela está cadastrada, né? Como pesquisadora, ela sempre faz muito projeto científico, muita iniciação científica, né? Já faz bastante tempo, tem bastante experiência com as legislações, então ela sempre contribui bastante com a gente. A Vanessa e o Hamilton, que são biólogos, eles são novos na CEUA, entraram no meio do ano passado, também contribuem bastante com a gente. Além de serem biólogos, os dois também são doutores, eles têm bastante vivência nesse mundo da experimentação, então eles contribuem bastante para a gente, inclusive para intercâmbio entre CEUAs aí, a professora Vanessa é amiga da responsável da CEUA lá da USP, e até essa semana aí tem dado uma força para a gente em algumas questões que a gente também tem dúvida.
E o membro da Sociedade Protetora dos Animais é o seu Carlos Alberto Laves. Ele tem na verdade, a Sociedade Protetora dos Animais deles é de animais silvestres mesmo. Então, eles têm maritaca, eles cuidam de maritaca, de macaco, de calopsita, é uma infinidade de coisas. E ele já é um membro da nossa CEU há bastante tempo, certo? O a Marcela perguntou, empresas que fazem testes em animais também possuem CEUA? Márcio, geralmente, a Ana aí pode até me ajudar na resposta, mas geralmente essas empresas, elas têm que ter um vínculo aí com uma instituição de ensino, certo? Então, assim, a empresa, ela não pode, ela mesma fazer, ela vai precisar passar para uma CEUA de uma instituição de ensino, tá? Ela não pode, ela criar a sua CEUA, porque também ficaria tendencioso, tá certo, Ana? Eu vi que você apareceu aí. Certinho, Ju. Então, onde qualquer projeto de pesquisa, né, de uma empresa, ele pode ser submetido a uma CEUA, né? Então, a pessoa vai lá e cadastra esse projeto, protocoliza esse projeto na CEUA de uma instituição, por exemplo, se é em São Paulo, na USP, na Unesp, no Unifeob e assim por diante. Então, a CEUA, ela pode receber trabalhos externos, não são só os trabalhos internos. Então, trabalhos externos de empresa ou outros também podem ser submetidos a CEUAs. E é importante que isso seja assim, pessoal, porque vamos imaginar, vamos pensar em uma empresa X aí que queira lançar um produto e queira testar esse produto, obviamente, né? Até algo que vale a pena a gente comentar é que um produto veterinário para sair para o mercado, ele demora aí 5 anos para sair, não é rápido, né? Isso vale para a medicina humana, com certeza também. Mas a própria empresa não pode ter sua CEUA, porque a chance disso ser tendencioso, dessa CEUA ser corrupta, seria grande, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar aí pensando que isso poderia acontecer. Então, ele tem que mandar esse trabalho para uma CEUA de uma instituição de ensino, onde ele não vá, mesmo que ele conheça as pessoas, ele não vai conseguir corromper aí tão facilmente. Então, é necessário que seja vinculado a uma instituição de ensino. Ana, obrigada aí pela força. Bom, então, vamos lá. Como que funciona a nossa CEUA, então, nossos processos? Só para vocês entenderem, a gente tem um protocolo que deve ser preenchido, né? Protocolo CEUA, ele é fixo, a gente só tem que preencher lá os requisitos. A gente submete o protocolo à comissão, enviando esse protocolo para o nosso e-mail, seu@unifiob.edu.br. A gente faz uma reunião mensal da CEUA, né, com os membros da comissão, e aí depois a gente divulga o parecer, né? Já com o número da CEUA. Então, por exemplo, esse número seu, ele nunca vai ser repetido, tá? Então, hoje a gente está, por exemplo, no 2021.30, é o nosso último. Cada protocolo tem seu número. Já comentei, mas é importante a gente salientar que na reunião, todos os membros têm o mesmo peso, né? Então, se tiver algum membro com parecer diferente, a gente senta, conversa e pondera. Se tiver que fazer alguma adequação no projeto, a gente até sugere. Agora, se alguém não concordar, algum dos membros não concordar, aquele projeto simplesmente não passa, tá, pessoal? Essas reuniões na Unifeob, a gente faz mensalmente, podendo ter reuniões extraordinárias também, né? Mas geralmente a gente faz uma por mês. Hoje em dia elas são feitas online, né? Devido à pandemia, estamos aí mais de um ano sem fazer reuniões presenciais. Mas mesmo assim a gente segue fazendo as reuniões com os membros todos juntos, conversando sobre os projetos e aprovando ou não esses projetos, tá bom? Então é assim que funciona para a gente por enquanto. Eu falo por enquanto porque a gente está querendo mexer um pouco nisso, ficar um pouco mais dinâmico, né? Através de um sistema e tudo mais, mas enquanto isso não acontece, a gente está aí com o nosso e-mail e é assim que é submetido. Bom, o protocolo, então, vou falar um pouquinho do protocolo. Ana, eu já passei um pouco do meu tempo, né? Fique tranquila, Jô. Então, tá bom. Eu vou falar brevemente sobre o protocolo. Então, o protocolo deve ser preenchido pelo pesquisador responsável pelo projeto.
Como tem alunos aqui, é interessante eu falar para vocês, quando vocês vão fazer uma iniciação científica, quem vai ajudar vocês a preencher e quem vai colocar o nome como o responsável é o seu orientador, até porque se a gente for pensar naquela história da experiência, se vocês colocarem, como vocês não são graduados, colocar a experiência de vocês, obviamente não iria passar, né? Então, precisa ser feito pelo seu orientador, junto com vocês. Vocês podem ajudar no preenchimento, mas tudo vai no nome dele. O protocolo tem 14 itens e todos devem estar preenchidos certinho, sem esquecer nenhum. Aqueles que a resposta é sim ou não, responder o não lá, justificar o sim, assim por diante, sempre olhar os 14 itens. Quanto mais objetivo forem essas respostas, as explicações, melhor, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a gente tem leigos também na comissão, então a gente precisa que eles entendam também o que vai acontecer. Muitas vezes o que acontece na reunião é que a gente traduz aí o protocolo para o seu Carlos, né, que é o nosso representante da Sociedade Protetora dos Animais. E o correto é que a gente não precise fazer isso. O correto é ele ler, entender, ser convencido pela justificativa, não, esse trabalho aqui, realmente ele é importante, e é assim que ele se manifesta, viu, pessoal? Ele fala, não, gente, eu acho que esse trabalho aqui vai contribuir, então vamos aprovar. Ele é assim. Então, ele deve ler e entender esse protocolo aí, tá? Então, a gente deve ser objetivo na justificativa, e não devemos ser miseráveis aí para escrever o que a gente quer. A gente tem que escrever de uma forma clara, que justifique e faça ele entender, tá bom? Quando uma informação está incompleta, pode resultar em um parecer desfavorável, tá? Então, às vezes, assim, ele seria favorável, mas, deixei um item aqui sem preencher, ele vai aparecer como desfavorável, a gente vai devolver o projeto para você e você vai ter que se submeter na próxima reunião, tá? Então, um erro de preenchimento, veio com o nome errado, assinatura faltando, esse projeto, geralmente, ele é desfavorável para a gente, tá? Obviamente, a gente vai olhar ele todo, né? Tem algumas partes que são bem mais importantes, quanto a dor, quanto o estresse, tudo mais, tudo bem. Mas ele deve ser preenchido item por item, certo? Bom, depois de tudo isso, o que mais que a CEUA faz, né? O que a gente tem que fazer? Anualmente, pessoal, a gente tem que montar um protocolo, né, um relatório anual. Isso é feito via sistema hoje em dia. O sistema lá deles ajuda a gente a preencher. Teve uma época que não, esse novo também, esse novo sistema aí não é tão antigo. E lá nesse relatório anual aparece a quantidade de animais que foi usado pela instituição em aulas práticas durante aquele ano, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão esse número sobe muito, né? Então a gente tem sempre que estar atento aí, porque eles têm uma maneira de fiscalizar, de observar o que a gente está falando. Lembra que eu falei que o desafio do Conceia é a fiscalização? Então, através desse relatório, eles conseguem nos fiscalizar, eles conseguem acompanhar o que aquela CEUA está fazendo, eles têm acesso às nossas atas de reunião, as nossas atas devem estar assinadas. Então, tudo isso vai lá para o Conceia e eles, juntamente, né, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vão poder, né, ter condições de fiscalizar o nosso trabalho, saber se a gente está fazendo direito, saber o que cada projeto está fazendo, saber se a gente está usando muito animal, né? Então, tudo isso é descrito lá, né, nesse relatório. Bom, eu coloquei aqui para vocês alguns itens que a gente deve avaliar em cada projeto, tudo isso pensando aí em bem-estar, né? Então, lá, expectativa e contribuição do resultado para o conhecimento. Então, isso aqui, pessoal, que é onde a gente vai colocar a justificativa do meu experimento, eu creio que seja o coração do meu protocolo. Se a minha contribuição aí para o conhecimento for mínima, a chance disso não passar também vai ser alta, né? Inversamente proporcional. Os animais não devem ser expostos a desconfortos desnecessários, é para isso que a gente serve, né? A gente está ali para falar, não, isso aqui é desnecessário, não precisa. Então, a gente não deve permitir esse tipo de situação. Se houver dor, né, desconforto, e se esses dois forem concomitantes, acontecer ao mesmo tempo, não, a justificativa está
permitiu, mas aí vai ter dor e desconforto ao mesmo tempo. Vamos minimizar a situação, né? A duração desse procedimento. Se não tiver o que fazer com esse animal, porque alguns projetos, pessoal, na verdade, hoje em dia é mais difícil da gente ver isso lá na faculdade, né? Mas existem projetos que, às vezes, o que você vai experimentar, vai chegar uma hora que aquele animal, a gente não consegue mais cessar a dor dele, dependendo do que a gente está induzindo naquele animal. Vamos pensar em experimentos com neoplasias, etc. Se a gente não conseguir fazer isso, esses animais devem ser sacrificados imediatamente. Tá? Então, isso deve estar descrito lá no seu protocolo, deve estar previsto no seu protocolo, que se isso acontecer, vocês vão, né, sacrificar. Testes toxicológicos, pesquisas oncológicas, infecciosas devem obter parâmetros alternativos para complementar, né? Então, eu não devo depender exclusivamente do meu projeto, do que está acontecendo com o meu animal, no objetivo, né? Eu preciso ter algo complementar, alternativo, né? Eu preciso buscar em outros lugares também. Ter cautela com experimentos que envolvam dor e desconforto, obviamente, né? O jejum hídrico e de sólidos deve ser de curta duração, então, pensando em anestesia, hoje em dia, se for um cão, né, um cão ou um gato, 6 horas, se for um bovino, a gente estende um pouco mais, mas não deve ser de longa duração, tá, pessoal? Contenção física prolongada só pode ser utilizada se não houverem métodos alternativos. Vou ter que conter mesmo por muito tempo. Então, a gente não, se não tiver o que fazer, ela não deve ser prolongada, tá? Então, só se não tiver o que fazer. E é de suma importância que o projeto forneça informações sobre a intensidade e a duração de procedimentos dolorosos para serem avaliados. Tudo isso aqui, pessoal, preenchendo o protocolo corretamente, a gente consegue extrair essas informações. E quem está elaborando o protocolo precisa lembrar de tudo isso aqui, porque se a gente não conseguir entender, né, essa intensidade, a duração, por exemplo, ele não vai passar, né? A gente precisa que tudo lá esteja extremamente bem descrito. A dor vai ter dor, mas essa dor vai ser compensada de alguma forma. Vou fazer algum analgésico, eu não vou fazer? Então, tudo isso tem que estar descrito lá no nosso protocolo. O que é muito importante? Alguns procedimentos são, sim, inaceitáveis, aí não vai passar de maneira nenhuma. Por exemplo, 2 aqui, né? Realizar procedimentos cirúrgicos apenas com relaxantes musculares. Ou seja, sem analgesia, sem perda de consciência, né? Então, por que é muito legal também, né? Eu como anestesista, conseguir estar à frente da CEUA, porque o anestesista ele cuida de dor, né? Gosta muito de cuidar de dor, estuda muito a dor. Então, a gente sabe, o que é preciso para uma anestesia? A gente precisa que o animal esteja inconsciente, com relaxamento muscular, né? E livre de dor, precisa de uma analgesia, certo? Ô Igor, para o comitê devolver o projeto para você, geralmente é assim, ó, a gente tem uma reunião por mês, né? Então, assim, se a reunião for hoje, amanhã eu já solto o parecer, certo? Foi essa a sua pergunta? Então, assim, geralmente, se a reunião for hoje, amanhã sai aí o parecer para vocês. Bom, então, pessoal, para a gente realizar um procedimento, não, de maneira nenhuma, a gente vai fazer só com relaxante muscular, né? Porque até aqui, ó, tem alguns outros fármacos que a gente acaba entendendo que também não funcionam, tá? Então, por exemplo, um fármaco aí que quem é da veterinária conhece bastante, que é a xilazina. Xilazina e ketamina. A analgesia é pobre aí, né? Tem analgesia? Tem, mas a analgesia é pobre. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Bloqueadores neuromusculares. O que acontece com os bloqueadores neuromusculares? Está tão na moda, né? Tem se falado bastante sobre esses bloqueadores neuromusculares. Por que tem se falado disso? Porque para as pessoas, né, que infelizmente estão entubadas, né, por conta do Covid-19, eles aplicam esse bloqueador, porque daí a pessoa não, só vai mexer o olho, né? E aí vai respirar com a ajuda de um respirador mecânico.
Então, se tiver algum procedimento invasivo, essa pessoa vai sentir dor. Por isso que não é permitido apenas usar um bloqueador. A gente tem que usar mais coisas, tem que pensar em analgesia, pensar em controle de dor, tá? Qualquer procedimento traumático, então, sem anestesia, também não vai passar, tá? Pelo mesmo motivo. Sempre levar em consideração, assim com liberdades do bem-estar animal, né? O animal tem que estar livre de medo e angústia, livre de dor, sofrimento, doenças, livre de fome, livre de sede, livre de desconforto, livre para expressar seu comportamento normal. Isso parece ser muito fácil, né, pessoal? Mas não é, né? Então, ó, a gente tem que adequar as instalações desse animal, a gente tem que fornecer comida para ele, água, a gente tem que cuidar da analgesia, né? Cuidar demais quanto à analgesia desses animais. E estressá-los o mínimo possível. Vai ter estresse? Sempre vai ter algum tipo de estresse, de contenção principalmente, mas isso aqui deve ser minimizado ao máximo, tá? Isso é algo que a gente procura fazer diariamente no atendimento de um animal, então a gente vai procurar fazer o mesmo quando se trata de um experimento. E sim, Igor, as reuniões da CEUA são mensais, então a gente sempre passa um calendário semestral, né? Esse calendário não passa anual, a gente passa semestral, e aí já fica prevista aí a data da reunião, e a gente coloca também uma data limite para o envio de protocolos naquele mês. Então, geralmente, eu peço uma semana. Tipo, a reunião vai ser dia 31, segunda que vem. Então, a gente recebe o protocolo até dia 24, para dar tempo dos membros lerem e avaliarem, tá? Bom, pessoal, agora só para finalizar, prometo que eu estou acabando, eu coloquei aqui um cenário onde que a gente está hoje, né? Então, hoje em dia, é muito alta, né? Muito alta a demanda, desculpa, ele demanda lá e confundi. É muito atual esse tema e o incentivo a métodos alternativos fica cada vez mais robusto, tá, na sociedade, porque a sociedade pede isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo de um coelho que foi feito aí, tá fazendo já umas 3 semanas, isso foi compartilhado de maneira sistemática, né? Então, assim, a própria sociedade pede que a gente pare de usar animais, né? Só que, lógico, isso precisa ser ponderado, certo? Então, assim, métodos alternativos está muito, 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 muito em alta. A gente sempre deve respeitar, né, e pensar nesses 3 R's da pesquisa em animais, que é o replace, reduce e refine. O que seria esses 3 R's? A gente vai tentar substituí-los, reduzir o uso, né, e refinar. Será que é realmente necessário, né? Ponderar mais. Então, fazendo isso, as pesquisas vão cada vez acontecer mesmo quando elas têm que acontecer, certo? Então, assim, ainda existe a utilização de animais, porém, os protocolos estão sendo revisados, né? Com cada vez mais cautela, com cada vez mais prioridade, né? Para não deixar que qualquer protocolo, que um simples teste aí passe, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês algo que a gente já faz lá no curso de medicina veterinária, né? Hoje em dia a gente aposentou os animais do nosso canil, já faz algum tempo, e a gente usa manequins, né? A gente tem usado bastante manequins. A gente não consegue usar em 100% das aulas, né? Mas muitas aulas foram substituídas por manequins. Então, aqui eu coloquei um exemplo de bandagem, né? Os alunos fazendo. A gente tem algumas peças anatômicas, né, que a gente recebe por doação dos tutores quando algum animal vem a óbito no hospital, e a gente utiliza essas peças anatômicas para aula também é uma forma de substituição, né? Então, essa aqui é uma ferida feita com amoeba e mais um monte de coisa que a gente tá utilizando em aula. A gente tem também, tem que usar criatividade, né? Aqui está simulando uma fratura, inclusive, toda contaminada, com pus. Aqui também simulando uma fratura. Então, é dessa forma que a gente procura métodos alternativos, né, para as aulas práticas.
a gente gostaria de fazer isso para mais aulas, e isso tem crescido aí no nosso curso, né? Então, métodos alternativos é uma forma aí de diminuir o uso desses animais. Bom, pessoal, então acho que eu encerro aqui. Eu queria deixar uma frase para vocês aí, que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados, né? Então, assim, uma nação é grande quando a gente vê que esses animais são bem tratados. Quem falou isso não fui eu, foi o Gandhi. Então, eu levo isso aí para minha vida. Sinto muito orgulho de estar à frente da comissão de ética hoje da Unifeob. Eu creio que os animais, a gente nunca pode enxergá-los como um número, né? Eles não podem ser um número para a gente. Coloquei essa fotinha aí, essa foto é de hoje, tá? De uma campanha de castração que a gente fez hoje lá no hospital, de um mutirão. E os animais não são um número, né? Eles têm nome, e muitas vezes os nomes são até bem curiosos. E assim, sempre a gente deve prezar pelo respeito a esses animais, sempre vamos prezar pelo respeito, e só dessa forma aí a gente vai conseguir crescer como humanos, né? Como uma nação que respeita esses animais, certo? Muito obrigada aí, e bora para as perguntas. Obrigada, pessoal. Ju, muito, muito, muito obrigada, Ju. Foi sensacional. Sua Desculpa que eu palestra passei do foi... tempo, né? Não, foi maravilhosa. Acho que você esclareceu muitas dúvidas, você foi respondendo as perguntas, foi brilhante Tem mesmo uma que faltou ainda. na sua abordagem. Agradeço a sua presença aqui e vamos abrir para as perguntas. Primeiro, eu só queria deixar aqui um recadinho como médica veterinária também, né, que respeita muito os animais, sempre respeitou, que os animais, eles são seres sencientes, né, então eles sentem, né, e têm sentimentos, eles têm sensações e sentimentos de maneira consciente, e eles são inteligentes, né, então, quer dizer, só por isso, só para a gente já saber disso, a gente tem que ter o maior respeito, né, por esses seres que convivem com a gente, que são maravilhosos, né. Então, Ju, muito obrigada pela sua palestra. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a ciência dos animais, tem uma professora, médica veterinária, ela já está bem de idade, ela publicou vários livros, chamada doutora Irvênia dos Santos Prada. Então, ela fala sobre a ciência dos animais. Tá bom, gente? Ju, muito obrigada. Vamos abrir para as perguntas. Quem quiser, pode abrir o microfone, viu, gente? Eu peço que todos respondam o formulário para a gente fazer a certificação de vocês. E vamos abrir para as perguntas. Podem abrir o microfone, podem abrir a câmera, e eu queria tirar uma foto com todo mundo aqui também depois. Ana, eu vou responder a pergunta do Igor, que ficou lá para trás, mas eu não esqueci, não. Ele perguntou se a gente recebe bastante projeto, né? Se a gente recebe bastante projeto de uma vez. Ô, Igor, então é assim, as épocas do ano que a gente mais recebe projeto é no início do semestre, porque como eu falei para vocês, todas as aulas práticas devem passar pela comissão de ética. Então, lá no início do semestre, a gente sempre recebe bastante. Então, assim, agora na época de pandemia, obviamente, a gente recebeu menos, né? Mas a gente já chegou a receber 60 projetos de uma vez, né, para a gente avaliar. As iniciações científicas, elas acontecem com um pouco menos intensidade, né? Mas a gente recebe mais durante o ano, espalhado pelo ano aí, a gente acaba recebendo também projetos de iniciação científica. Como a Ana pontuou, a gente também já recebeu projetos de outras instituições para serem avaliados pelo nosso comitê de ética também. Já aconteceu de pegar projetos de doutorado de outras instituições, eles têm essa possibilidade também de intercâmbio de projetos. É isso que eu ia perguntar também, se vocês recebem bastante projetos externos, assim, ou é mais com os alunos mesmo? O nosso grosso é aula prática primeiro e depois iniciação científica. Mas a gente... Muito bom, obrigado. Agora com incentivo aí, né, Ana? É capaz que começa a aparecer mais. Com certeza, Ju. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem.
Bom, pessoal, eu queria deixar então, Ju, vamos encerrando por aqui. Preencham, por favor, o formulário de presença. Eu queria deixar aqui uns recadinhos para vocês, né? Michele, se você quiser parar de gravar, eu agradeço, a gente tira uma foto depois com todo mundo. E os recadinhos que eu tenho aqui para vocês.